estamos há 2 meses já nessa luta, né, de tentar entender as razões da extinção da Fundap e do CEPAM. Até agora a gente não teve nenhuma resposta, nenhuma satisfação, nem do Executivo, muito menos da nossa direção da Casa, também sobre o porquê das razões dessa nossa extinção. Nós somos uma instituição que está há 40 anos no mercado público, trabalhando para o bem da cidade de São Paulo. Vocês me desculpem. Para nós, a presença do Poder Executivo é necessária, sobretudo porque não houve um diálogo dos trabalhadores sequer com as diretorias, tanto da Fundap como do CEPAM, e ainda menos se pensarmos que não houve também uma discussão com a Secretaria de Planejamento e Gestão. Portanto, na audiência nós temos expectativa de que algum representante do Poder Executivo compareça para nos esclarecer das razões que levaram à apresentação desses 2 projetos de lei. Que vão ter que explicar por que Fundap, por que CEPAM não são mais necessários, tem que vir aqui esclarecer e fundamentar a sua posição, né? Porque não se apaga, não se extingue patrimônios culturais, patrimônios do Estado, patrimônios imateriais do Estado, que são essa expertise acumulada por décadas, né? O CEPAM 47 anos, Fundap 40 anos, simplesmente com argumentos pequenos, argumentos sucintos, né? Sem esclarecimento maior, sem um debate público sobre o significado que tem essas fundações. Quando eu recebi a mensagem, uma cópia da mensagem do governador, eu me assustei muito, porque é uma mensagem tão sucinta, tão sem justificativa, que eu me senti completamente perdido. Um dos exemplos disso, dessa participação da Fundap, é justamente o Poupatempo, que nasceu na Fundap e foi a Fundap que ajudou a implementar. E hoje faz a mesma coisa com o novo Detran, ou seja, novos modelos de serviço à população. E são justamente essas 2 fundações que o governo quer extinguir. Isso não faz o menor sentido. Se isso tudo não bastasse, quando a gente faz as contas, a gente se depara com 2 questões importantes para provar que, na verdade, não é, evidentemente, o que motiva esse tipo de projeto não é uma razão de natureza fiscal. Se nós tomarmos as despesas correntes da Fundap e do CEPAM como proporção da receita corrente líquida, essas 2 instituições representam 0,2% da receita corrente líquida. Se nós tomarmos as despesas de pessoal como proporção da receita corrente líquida dessas 2 instituições, essa proporção representa 0,03%. Então, realmente, fica difícil acreditar que os motivos que levem a essa proposta de extinção se fundamente por qualquer razão de natureza fiscal. Eu apenas quero destacar que eu fui secretário de Saúde em São Paulo, no governo da prefeita Luiz Erundina, e antes de ser secretário de Saúde, eu fiz um curso de administração pública na Fundap. E o curso de administração pública que fiz na Fundap foi muito importante para poder depois exercer o cargo de secretário de Saúde aqui da capital. O CEPAM tem como uma das principais escolas que eu aprendi um pouco da parte regimental, de fazer lei orgânica. Eu era vereador na década de 80 e nós usávamos muito o CEPAM. E o CEPAM fazia um trabalho, não sei se você foi dessa época de eu acompanhar, mas eles trabalhavam também com uma coisa, não sei se estão aqui funcionários, eu lembro de tá vendo? Mas tinha um trabalho muito bom do CEPAM que até hoje faz falta hoje. Era dar formação nas comunidades para a população que não tinha informação nenhuma de serviço público,
e na década de 80 eles fizeram muito isso. Eu acredito que o Estado tem uma função administrativa muito importante, mas tem uma função também de fomentar o desenvolvimento e a pesquisa. Então, o CEPAM e a Fundap são instituições que desenvolvem isso. Elas têm até uma diferença em relação às instituições mais acadêmicas, às universidades, tá? Porque elas têm um contato muito direto com a realidade. Então, o CEPAM toda hora está vendo como que funciona o município, ele vai lá e vê como que o prefeito consegue governar, como são os secretários, qual que é a estrutura que ele tem. A Fundap, da mesma maneira, se fazer qualquer pesquisa, qualquer trabalho, ela vai em loco ver. Então, essas duas fundações têm esse lado, tem um lado acadêmico, um lado intelectual que exige que tenha estudo, tem muitas pessoas tituladas nessas fundações, mas também tem esse lado muito prático, a gente precisa resolver questões, isso eu acho uma coisa muito importante que cabe ao Estado fazer. Foi feita uma primeira audiência importante, interessante, vários argumentos foram expendidos e agora nós pretendemos marcar uma segunda porque não teve nenhum representante do Poder Executivo, nós acharíamos interessante que eles também ouvissem para apresentar os seus contra-argumentos.